Amém, igreja? Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus nessa noite, tenho certeza que nessa noite Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele não vai deixar de falar com você nessa noite. Nessa noite eu quero louvar a Deus, primeiramente a Deus por esta rica oportunidade, por esse momento de estar mais uma vez, mais uma noite na casa do Senhor, para pregar a tua santa palavra. Quero louvar também pela vida da bispa Edna, que me confiou nessa noite, poder ministrar nesta casa que é minha, que já foi tanto tempo minha, né? Mas 3 anos se faz esse mês que eu estou lá na cidade de Iturama, né? Esse mês fez 3 anos que eu estou ministrando lá, e tem sido um tempo de muito aprendizado com Deus. Então eu louvo a Deus pela vida da bispa Edna, pastor Antônio, presbítero Bruno, presbíteros que estão aqui, diáconos, as diaconisas, os levitas da casa, todo mundo aqui, os irmãos, as irmãs. Eu louvo a Deus por cada vida, eu louvo a Deus por cada alma que nessa noite veio para ouvir não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Que Deus possa visitar a sua vida nessa noite com poder, graça, favor e também misericórdia. Fala para o teu irmão que está do seu lado, tem uma voz nessa noite. Tem uma voz nessa muito poderosa, que vai de encontro com a tua vida, casa e necessidade. Amém? Abra as nossas Bíblias, Salmos 29. Tenho certeza que nessa noite Deus tem algo para mim e para a tua vida no Salmo 29. E eu tenho certeza que Deus há de falar conosco nesta noite, pela sua bondade, pelo teu santo amor e também pela tua santa misericórdia. Vai pegar o presente? Sou de Deus. É um vento abençoado. Enquanto vocês procuram Salmo 29, eu quero louvar um louvor que vai de encontro que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. Fica em meditação e oração, para que Deus venha falar no profundo e no fundo do teu coração, que você venha sair daqui nessa noite com uma resposta, uma palavra profética para a sua vida, um direcionamento para os teus caminhos nessa noite, porque a palavra de Deus Ele nos dá isso, direção, caminho, e tudo isso Deus tem para me entregar e para te entregar nessa noite. Amém? Entenda algo no fundo do teu coração. Deus tem um profundo ciúmes da minha e da tua vida. Ele sempre tem ciúmes de quem nós estamos falando, conversando, se é alguém que faz parte do reino dele. Mas Ele tem ciúmes, Ele ama a minha e a tua adoração. Sei que tem ciúmes, Ele tem ciúmes da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando o seu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo. Aonde? Diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu moriá,
sonhos de Deus. Amém? Que você também possa sonhar os sonhos do nosso Deus nesta noite. Amém? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Salmos 29, verso 1 diz assim: tributai ao Senhor, vossos filhos dos poderosos, rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida, ao Senhor adorai, ao Senhor por causa do seu esplendor e da sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja. O Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é manifestosa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. O Senhor faz o Líbano saltar como o bezerro, e o monte Hermon como a cria. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz tremer a corça e desnunda os carvalhos nas florestas. E no seu templo todos bradam glória. Verso 10. Acima do dilúvio estabeleceu o Eterno seu trono. O Senhor reinará para sempre. E vamos terminar no verso 11. O Senhor concederá força ao seu povo, e o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Amado Deus eterno e poderoso Pai, está aqui tua santíssima, gloriosa e poderosa palavra. Fala conosco nesta noite, meu Deus, para que as tuas mãos poderosas, Pai, possa manifestar poder, meu Deus, sobre esta casa. Que a tua voz, meu Deus, venha como um trovão, meu Deus. Meu Deus, bramindo, meu Deus, sobre os quatro cantos deste templo. Pai, que a tua voz ressoa sobre cada coração aqui e traga resposta. Traga tudo aquilo que o teu filho precisa, meu Deus, ouvir e discernir hoje, meu Deus, sobre o poder da tua palavra. E que a tua palavra possa manifestar poder, graça e salvação sobre esta igreja nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Amém? Igreja, nós lemos uns salmos, que é um salmo de Davi. Estudiosos da Bíblia nos diz que o livro de Salmos, ele é constituído como um devocional, como você lê o Salmo 23, quando você lê o Salmo 91, você vai ver que é um devocional em muitas casas, em muitos lares, em muitas empresas. Mas a Bíblia também diz que o livro de Salmos é um cântico de oração, como o próprio Davi, lá no Salmo 121, vai: eu elevo meus olhos aos montes, da onde vem o meu socorro vem do Senhor. Como ele vai também escrever o Salmo 120: clamei o Senhor da minha angústia, e ele respondeu o meu clamor. Mas a Bíblia vai falar também que o livro de Salmo é também como poesias. A Bíblia vai dizer que o livro de Salmos é composto de devocional, oração e também poesias. Davi foi quem escreveu o maior livro de Salmos, 73 livros. Asaf escreveu 12, o
Os filhos de Corá escreveram 11, Moisés também escreveu 11 livros. A Bíblia vai dizer que Emã também escreveu um, e Etá também escreveu um. Tem 8 ou 6 livros de Salmos, que não fala quem é o escritor, mas atribui também a Davi. Davi, nessa noite, ele vai nos dar uma oração. Ele vai atribuir o livro de Salmo 29 como uma oração. E nós temos que entender nessa noite o que nosso irmão Davi, ele quer nos expressar nessa noite, através desse livro de Salmos. Ele quer dizer primeiramente que nós temos que ser um adorador a Deus. Davi era alguém que adorava a Deus. Davi era alguém que dava a glória que lhe era devida a Deus. E todo adorador, ele carrega algumas marcas que eu e você nessa noite temos que carregar. Tá, presbítero, qual que é as marcas que esse adorador, que eu quero ser um adorador, porque quem é adorador nessa noite vai receber a voz do Senhor sobre a vida dele. Quem é adorador nessa noite vai trovejar lá na casa dele nessa noite. Quem é um adorador, a voz do Senhor vai quebrar o cerne do ídolo na tua casa, na tua família, a tua barreira que tem impedido você de alcançar a tua bênção. A Bíblia vai dizer que um verdadeiro adorador, ele não adora por quem vai pregar, mas ele adora por quem Deus é. Ele não faz menção de quem é o pregador, de quem que vai louvar, de um irmão que vai estar lá, se é um diácono, se é um obreiro, se é um presbítero, se é a bispo, se é um pastor. Não, um adorador verdadeiro, ele não vai fazer menção de quem vai, porque ele vai para adorar a Deus. Um verdadeiro adorador, ele carrega essa marca. Qual? Ele não é dependente da programação do culto, ele é dependente da programação de Deus sobre a vida dele. E nós temos que entender isso aí, porque tem pessoas que é programado para quem que vai ministrar, para quem que vai louvar. Ah, eu não gosto daquele que louva, eu não gosto daquela irmã que louva. Ei, ninguém louva para você, todo mundo aqui louva para Deus. Eu não prego para você, eu prego primeiro para Deus. Então você tem que entender que nessa noite, para você virar verdadeiro adorador, você não pode fazer questão da programação que tem no culto, mas você tem que fazer questão de quem vai estar no culto. E um verdadeiro adorador nessa noite, ele adora independente do momento que está vivendo. Pode ser que nessa noite você entrou aqui vivendo um tempo onde muralhas se levantaram contra a sua vida. Pode ser que nessa noite você entrou aqui aonde deixou um grande problema dentro da tua casa. Pode ser que você entrou aqui nessa noite e não consegue contar nenhum testemunho esse ano ainda que Deus abriu uma porta, que Deus curou alguém da tua casa, que Deus visitou alguém da tua família, que Deus curou, que Deus restaurou, que Deus foi lá na tua casa, pegou aquele que estava na bebida, no vício, na droga e levantou e colocou do teu lado. Não, a Bíblia diz que o verdadeiro adorador, ele adora independente do momento que está passando. Ele não adora só quando a conta está cheia. Ele não adora só quando a casa está indo tudo bem. Ele não adora só quando está comendo picanha toda semana. Ele não adora quando as coisas, a empresa está fluindo tudo bem. Não! A Bíblia diz que o verdadeiro adorador, ele adora quando na escassez, nas percas, ele fala assim, independente da perca, independente da escassez, independente do momento que eu estou passando, eu vou lá adorar ele, porque quando eu adoro ele, ele visita o que eu estou precisando. Davi entendia muito bem sobre adoração. E ele vai deixar alguns conselhos tão preciosos nesse texto. Parece que nós lemos um texto, ele passou muito rápido e você falou assim, mas o que tem para ir para mim nesse texto? O que Deus pode expressar para mim nesse texto? O que Deus pode falar no meu coração nessa noite? Ei, hoje nessa noite você vai sair com uma palavra poderosa para a tua vida, aonde eu tenho certeza que Deus vai mudar o teu momento e a tua situação. Jeremias vai dizer, capítulo 7, versículo 27, a voz do Senhor tem poder
sobre a face da terra. Tem hora que nós damos atenção a tantas vozes. É a voz quando você vai conversar com aquela que não tem Deus, aquela que não tem espiritualidade, e fala: fulana, para de ir nessa igreja, para de ficar dando dinheiro para a pista. Fulano, para que você está aí? A tua vida não muda. O verdadeiro adorador não dá atenção para isso. A única voz que ele ouve é a voz de Deus. Eu não sei qual é o momento que você entrou aqui nessa noite, nem o tempo que você está vivendo nessa noite, mas tem um Deus que tem uma voz poderosa aqui nessa noite, que sabe tudo da tua vida. Ele sabe desde quando você nasceu até agora, o momento que você entrou nesta casa. E Ele está falando: eu estou vendo, eu quero ver nessa noite se ele e se ela nessa noite é verdadeiros adoradores, para eu mudar a história deles. A Bíblia vai dizer que Davi aqui está fazendo uma oração, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia do poder que Deus tinha. E no verso 3, ele vai dizer: a voz do Senhor ressoa como um trovão. Nesta noite, você tem que saber, você tem que entender. Davi já tinha passado por muitas fases da sua vida: a fase do pastoril, a fase da caverna, a fase do palácio, a fase quando ele teve que fugir do palácio porque o teu filho Absalão o queria pegar, o queria matar. Davi soube todas as fases que eu e você passamos, que eu e você vai passar. Mas a única coisa que ele sabia no seu coração é que uma voz do Senhor pode trovejar na minha e na sua vida nessa noite, e pode arrancar esse diabo, esse Satanás, essa guerra, essa luta, essa batalha que está travada na sua vida e que até hoje você não conseguiu. A Bíblia vai dizer que em 1 Samuel capítulo 7, versículo 10, o povo de Israel estava numa guerra muito grande com os filisteus. A Bíblia vai dizer que quando Davi olhou, pode ler, está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 10, trovejou uma voz do céu e matou todo aquele exército e deu vitória para Davi. Nessa noite eu quero dizer para você, meu filho e minha filha, que tem uma voz poderosa sobre a minha vida, sobre a sua vida nessa noite. E essa voz, o que ela quer fazer, presbítero Rogério, presbítero Hélio? Ela quer mudar a minha e mudar a tua vida. Porque se tem alguém que nessa noite pode mudar a minha e a tua vida nessa noite, é Deus. E a voz dele nessa noite, ela está disponível para mim, ela está disponível para você. E tudo que Deus nessa noite precisa da minha e da tua, é da tua e da minha adoração a Ele. A Bíblia vai dizer que em Êxodo, capítulo 9, versículo 23, quando o povo de Israel estava para sair do Egito, Deus trovejou no arraial para dar livramento para o seu povo. A Bíblia também vai dizer no mesmo Êxodo, capítulo 20, 18, vai dizer que Moisés estava no monte Sinai e também trovejou no monte, porque aonde tem alguém que ora, aonde tem alguém que busca, aonde tem alguém que reconhece a voz dele, ele vem em favor da vida do seu povo. Nessa noite eu venho, meu Deus, nessa noite com uma palavra profética para a sua vida. Nessa noite tem uma voz nessa noite que ressoa sobre a minha e sobre a sua vida, e é uma voz como um trovão para nos ajudar, para nos fortalecer e para nos livrar de tudo aquilo que nos impede de alcançar o que Deus nos prometeu. O salmista nessa noite, ele está nos dizendo que a voz do Senhor, ela é poderosa na minha e na sua vida. E tem tempos que nós achamos que Deus esqueceu das nossas vidas, esqueceu das nossas causas, esqueceu da nossa família. Mas Davi era um homem que passou por várias etapas da sua vida. Davi passou por vários momentos da sua vida. Mas Davi sabia que Deus nunca o abandonou, que Deus nunca o deixou.
E nessa noite eu venho com uma palavra profética para a sua vida nessa noite. Deus também não vai te abandonar nesse tempo. Deus não vai te abandonar nessa batalha que você está vivendo. Deus não vai deixar você sem resposta, porque Ele sabe que você nessa noite precisa de uma resposta. E qual é a resposta? É que Deus ainda luta por aqueles que o buscam, que o clamam e que o acreditam. Davi sabia do poder de Deus sobre a vida dele. E o Salmo 29, Davi fala: dai a Deus a glória que lhe é devida. A pergunta para mim e para você nessa noite é: será que nós temos dado a Deus a glória que lhe é devida? Porque tem hora que nós queremos a glória de Deus no momento, na situação que nós estamos vivendo. Nós queremos a glória de Deus numa porta que precisa se abrir. Nós queremos a glória de Deus para que essa enfermidade, esse problema dentro da casa se resolva. Mas será que nós verdadeiramente estamos dando a glória que é devida a Deus? Davi sabia do poder que tinha a glória de Deus. E nessa noite eu venho com uma palavra profética para a sua vida. A voz de Deus nessa noite, ela é na minha e na sua vida. Eu falei para você que a voz de Deus trovejou lá no Egito, em Faraó. A voz de Deus também trovejou lá na sarça com Moisés. E essa mesma voz, ela não está contra você. A Bíblia diz que essa voz está a favor da sua vida. A Bíblia vai dizer que essa voz está a favor da sua casa. A Bíblia vai dizer que essa voz, ela está acessível à minha e à tua vida nessa noite. E tudo que Deus essa noite Ele quer que eu e você entenda que Ele não mudou, que Ele ainda é o mesmo, que Ele ainda é aquele que renova, Ele ainda é aquele que muda, Ele ainda que vai fazer na minha e na tua história um tempo de testemunho sobre a face desta terra. E é por isso que você está aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite porque você sabe que você precisa de uma voz para essa semana, você precisa de uma voz para esse mês, você precisa de uma voz para esse ano. E Deus está falando: ei, eu sou a voz poderosa que nesta noite posso para ti, que posso trovejar na tua casa, na tua família. E tudo que você precisa é dar-me a glória que lhe é devida. Davi sabia o poder de Deus. Davi entendia do que Cristo era. E é por isso que ele vai escrever esse Salmo 29 como um sinal de oração. Ele vai falar assim: ao Senhor eu dou toda a minha glória, ao Senhor eu dou a glória que lhe é devida, ao Senhor eu dou aquilo que Ele já me deu, já colocou sobre a minha vida. A Bíblia vai dizer que a voz do Senhor é tão poderosa, igreja, que ela quebra o cedro do Líbano. Toda árvore, igreja, ela com as suas raízes, ela vai descendo. Mas quando ela encontra a rocha embaixo, ela para de descer, porque ela não tem força. A rocha vence ela. Mas a Bíblia vai dizer que o cedro do Líbano é uma árvore diferente. Quando ela chega até a rocha, em vez dela parar, ela se contorna a rocha e continua descendo. Mas a Bíblia vai dizer que é uma árvore, em Israel vai dizer que é uma árvore impossível de quebrar, é uma árvore impossível de ser arrancada, é uma árvore impossível de alguém tirar ela do lugar. Mas Davi, que conhece o Deus de Israel, ele vai falar assim: a voz do Senhor, ela é tão poderosa que ela quebra. Não, ela não tira do lugar. Não, a Bíblia vai dizer que a voz do Senhor, ela é tão poderosa que ela quebra
o cedro do livro. Davi está expressando para mim e para você nessa noite o poder da voz de Deus. O cedro do livro dessa noite pode ser uma muralha que se levantou contra a tua vida. O cedro do livro pode ser esse momento, essa fúria do inimigo, do Satanás, esse tempo, essa tempestade que se levantou contra a tua vida. Eu não sei. Pode ser que nessa noite você falou assim: o que eu estou vivendo é impossível, o que eu estou vivendo é intransponível, o que eu estou vivendo não tem como, o que eu estou vivendo não tem jeito. Mas Deus vem aqui nessa noite para falar para mim e para você: ei, meu filho, ei, minha filha, eu conheço uma voz, e a minha voz, ela é poderosa. Eu quero o cedro do livro, eu quero essa muralha, eu tiro esse diabo, eu tiro esse Satanás da tua vida, eu tiro esse vício de dentro da tua casa, eu restauro, eu rediminuo, eu renovo a tua vida, porque a minha voz é poderosa. Ele sabia o poder da voz de Deus. O cedro do livro era impossível. E pode ser que nessa noite você chegou aqui, onde tem uma coisa que está muito difícil acontecer na sua vida. Você fala: não tem jeito, não tem como, é impossível eu viver esse momento, não tem jeito de eu viver essa situação. Às vezes você chegou aqui nessa noite e fala assim: não tem como mais eu ser feliz da minha vida, não tem como Deus restituir essa área da minha vida, seja a área espiritual, sentimental, financeira, familiar ou a tua área conjugal. Mas Deus nessa noite veio falar para mim e para você: tem uma voz. Se você quiser que essa voz entre nessa noite na sua casa, ela entra para mudar, ela entra para restaurar, ela entra para modificar, ela entra para arrancar tudo aquilo que o diabo, Satanás, plantou na tua vida, na tua casa, na tua família, e fala: porque a minha voz, ela é poderosa para mudar a tua história. Davi, ele vai nos deixar algumas lições cristãs. Ele vai falar assim: a voz do meu Senhor era tão poderosa que faz até a corça dar sua cria no tempo certo. Conjecturando, a corça fala assim: não é tempo. Mas Deus fala assim: se eu mandar, tem que acontecer. Se eu mandar, vai acontecer. Se a minha voz chegar, a porta vai sair. Se a minha voz chegar, esse momento vai ser mudado. Se a minha voz chegar, eu vou modificar a tua história. Se a minha voz chegar, eu vou fazer esse resultado, aonde só tem sido negativo, ser positivo na sua vida. Davi entendia sobre adorar a Deus. E nessa noite, tudo que Deus quer de mim e de você é que demos mais atenção à voz dele. Paramos de dar a voz ao inimigo, a voz de Satanás. Porque tem hora que nós perdemos as nossas bênçãos, nós perdemos de ter algo do céu na nossa vida. Por quê? Porque damos muita voz a tantas coisas. Você ouve o que o governo fala, você ouve o que o teu amigo do teu local de trabalho fala, você ouve o que o teu parente fala, e às vezes você aceita tudo. Mas quando vem alguém, a palavra de Deus fala assim: é tempo de você se consertar, é tempo de você mudar, é tempo de você orar, é tempo de você jejuar, é tempo de você fazer propósito, e você fala: é difícil. Davi não tinha dificuldade. Quando você vê 2 Samuel, Davi vai passar por um tempo muito difícil. E ele vai falar, a Bíblia vai dizer que vai acontecer um fato em Israel, que tem momento que nós temos que corrigir a nossa casa. Quando nós deixamos de corrigir a nossa casa, acarreta consequências lá na frente. A Bíblia vai dizer que em 2 Samuel, Davi, ele vai presenciar um acontecimento dentro do seu palácio. O seu filho Aminon, ele vai pegar a sua filha Tamar, e ele vai se apaixonar por ela.
vai abusar dela. E a Bíblia diz que Davi teria que ter corrigido o seu filho Aminon. A Bíblia vai dizer que Davi não corrigiu a sua casa. A Bíblia vai dizer que Davi deixou passar o que era para ele corrigir, ele não corrigiu. E trouxe consequências muito graves sobre a vida dele. A Bíblia vai dizer que logo depois traz uma outra consequência. O seu irmão Absalão, filho de Tamar, vai tomar as dores como Davi não tomou. Vai matar Aminon. Olha quantas consequências que acontecem nas nossas vidas quando nós deixamos de buscar a Deus, como deixamos de buscar uma direção de Deus, como deixamos de ouvir a voz de Deus. Davi estava num tempo, sei lá onde, pensando, porque ele tinha acabado de tomar o reino de Judá, e ele estava distraído em sua casa, acontecendo tantas coisas, e Davi, em vez de ouvir a voz de Deus, ficou em silêncio, e trouxe consequências terríveis para dentro da sua casa. Mas Davi, no Salmo 29, ele vai entender que a voz de Deus, ela é poderosa, e tem tempos que nós não podemos mais se distrair como Davi se distraiu, porque pode acarretar consequências dentro da nossa casa. Mas essa noite eu venho com uma palavra do Salmo 29 para dizer para você que nessa noite, ao Senhor dai a glória que lhe é devida, porque Davi, ele vai entender que só Deus pode dar o que nós precisamos, uma voz que vai governar a nossa vida, o nosso caminho. E a Bíblia vai dizer que no verso 10, acima do dilúvio estabeleceu o Eterno seu trono, e o Senhor reinará para sempre. Davi, no verso 10, depois que ele fala de todo o poder da voz que Deus tem, ele vai trazer uma palavra de salvação para mim e para você. Ele vai reconhecer que nosso Deus está acima do céu, é aquele que fez o dilúvio sobre a face da terra. Mas que nesta noite ele está falando assim: o mesmo Deus que habitou lá no passado é o mesmo Deus que deu uma voz poderosa no presente. É o mesmo Deus que mandou o dilúvio, é o mesmo Deus que trouxe salvação para a minha vida. Davi aqui está falando sobre um tempo de salvação na vida dele. Davi aqui está falando: eu sei de um Deus que tem uma salvação na minha vida e na minha casa. E nessa noite Deus está chamando eu e você, igreja, para um tempo de ouvir mais a voz de Deus, de colocar no meu e no teu coração o que? A salvação dele. Nós não podemos perder a nossa salvação. Estamos vivendo em tempos onde estamos deixando passar tantas coisas batidas na nossa vida. Mas essa noite Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e também em verdade. Não é tempo mais de nós ficarmos brincando de ser cristão. Não é tempo mais de ficarmos brincando de buscar a Deus. É tempo de nós verdadeiramente, como a igreja dos últimos tempos, entender que a voz de Deus, ela é poderosa na minha e na sua vida, na minha e na sua casa. Às vezes você vem buscar, às vezes, um pregador diferente, mas você tem que todos os dias vir buscar quem? A voz de Deus, porque só ela pode abrir a porta que você precisa. Só a voz de Deus nessa noite pode ressoar sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a minha, sobre a sua casa, e pode trazer a cura que você precisa. É só a voz de Deus que pode entrar na minha e na tua casa nesta noite, e pode trazer a salvação para o nosso ente querido, que às vezes está perdido, que está sem força. Mas a voz de Deus, a Bíblia diz que ela é poderosa nessa noite. A voz de Deus é a única que tem o poder de mudar a minha e a tua história nessa noite. E essa voz, ela está disponível para mim e para você nessa noite.
essa voz está aqui queimando nessa noite para que você o adore em espírito e em verdade. Essa voz está aqui nessa noite para dizer: ei meu filho, ei minha filha, eu estou disponível para que você venha e se habite da minha voz, porque a minha voz nessa noite tem o poder de mudar a tua história e também o teu momento. A Bíblia vai dizer em Jó, capítulo 37, a partir do versículo 1 vai dizer: ora, diante de tudo isso, o meu coração bate mais forte e salta dentro do peito. Observa com atenção e inclina os teus ouvidos. Olha o que vai dizer Jó: e compreende o trovejar da voz de Deus, o estrondo que parte da sua boca. E ele dispara, versículo 3, seus relâmpagos, e manda que estes cortem toda a extensão dos céus, ordena que se dirija velozmente para os confins da terra. Olha o que Jó vai falar no capítulo 37. Ele vai entender também o poder da voz de Deus. Ele vai falar assim: que a voz de Deus provega sobre a face da terra, ela corta o céu. Ele vai entender o poder da voz de Deus, porque nessa noite eu quero tentar explicar, eu quero fazer você entender que nessa noite tem uma voz poderosa aqui nessa noite, e que essa voz é a única voz que vai mudar a tua vida nessa noite. Essa voz é a única voz que vai mudar a tua história nessa noite. Essa é a única voz que vai mudar o momento que você chegou aqui nessa noite. Essa é a única voz que vai poder fazer algo na tua vida nessa noite. Quem é essa voz? Essa voz é de Deus, essa voz é de Cristo. E aí ele fala: ei meu filho, ei minha filha, a minha voz está acessível para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, porque a minha voz está acessível na minha casa, e todos aqueles que buscam e buscam de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, a minha voz vai estrovejar sobre a sua. Aí ele vai dizer no versículo 4: logo após a luz vem, o sol de o seu grande estrondo, ele troveja com sua majestade. Vós, quando a sua voz ressoa, nada pode fazer voltar para trás. Jó aqui, eu estou pregando para alguém que está passando em algum vale. No versículo 37, Jó testemunha o poder da voz de Deus. No versículo 37, Jó testemunha do poder que tem nas mãos de Deus. Porque no versículo 38, Deus traz restauração para a casa de Jó. No capítulo 38, perdão, Deus vai trazer a restauração para a casa de Jó. No capítulo 38, versículo 1: então eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão em Dara. Porque quando você reconhece o poder de Deus, quando você reconhece a magnitude de Deus, quando você reconhece que Deus, Ele é tudo na minha e na tua vida, quando você vem nessa noite buscar verdadeiramente o Deus de Israel, aquele que me fez, aquele que te fez, aquele que nos tem dado a oportunidade de viver sobre a face da terra, ei, lembra que Deus nessa noite te deu já um fôlego de vida, Ele já te deu o alimento do almoço, Ele já te fez caminhar, Ele já te fez passar por tantas coisas, você já venceu o Covid, e ainda você não acredita que esse Deus é poderoso nessa noite para mudar a tua história. Jó vai passar 37 capítulos na prova, 37 capítulos aonde saíram da tua casa 10 caixão, 37 capítulos aonde toda a tua riqueza foi levada embora, 37 capítulos aonde a enfermidade está na sua carne viva.
Mas no capítulo 37 ele vai falar assim: a voz do meu Deus, ela é poderosa. E quando ela troveja, ninguém pode impedir. Quando essa voz, ela decide mudar a vida de alguém, ninguém impede. No 37, Jó fala da grandeza de Deus. Tem hora que nós engrandecemos tantas coisas. Mas se entrar um governo melhor, a minha vida muda. Se a prefeita assinar um projeto, a minha vida muda. Se entrar um juiz melhor, o meu processo vai ser visto. Ei, o melhor governo é o de Deus. O melhor juiz ainda é Deus. O melhor médico ainda é Deus. Jó entendia que mais cedo ou mais tarde Deus ia intervir na sua casa. Jó sabia que mais cedo ou mais tarde Deus ia intervir na sua história. Porque tem pessoas que adentrou aqui que não acredita mais. Tem pessoas que adentrou aqui nessa noite que não confia mais. Tem pessoas que nessa noite, como Jó, já perdeu a fé, já perdeu a esperança. Em vez de falar, independente do momento, independente da situação, independente da circunstância, eu ainda vou continuar adorando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar cultuando, eu vou fazer campanha, eu vou devolver meu voto, porque uma hora Deus vai vir com sua voz poderosa para dentro do céu para mudar a minha história. Está pregando para alguém que não acredita mais. Deus trouxe você aqui nessa noite, você que não crê mais em milagre, você que não tem fé mais. Se você chegou até no capítulo 37 de Jó, espera que no 38 está chegando na sua fé. A Bíblia vai dizer que no capítulo 38, versículo 1, a Bíblia vai dizer: então Deus respondeu. Vai ter resposta de Deus na sua vida, na sua vida. Deus vai responder na sua história nessa noite. Deus vai responder na tua vida. Vai ter área aqui financeira restituída aqui nessa noite. Vai ter cura instantânea, porque tem uma voz poderosa. Não é a minha voz, não é dos pastores, não, é uma voz de Deus que nessa noite rasga o céu para entrar na tua casa, na tua família, nesse momento, desse negócio, e fala: a minha voz vai mudar a tua história nesta noite. Seja como Jó nessa noite. Não desista, porque Deus está daqui a pouquinho. Ele vai restituir tudo aquilo que o diabo e Satanás tocou. Tudo aquilo que às vezes o diabo e Satanás levou da sua vida. Presbítero, mas você saiu do texto, você foi lá para Jó. Não, eu quero terminar com Davi. A Bíblia vai dizer no verso 11: e o Senhor concederá força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Presbítero, o que você está querendo dizer com isso? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, que seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha
na sua vida. Por um minuto fala para Ele: Senhor, vem com a tua voz na minha casa. Por um minuto fala: Senhor, vem com a tua voz sobre a minha família. Senhor, por um minuto faça trovejar na minha casa. Senhor, por um minuto faça trovejar nessa situação. Ao que está. E quando você vai clamando, eu vou intercedendo com a oração, com o louvor e adoração. Fala para Ele que você precisa dele. Fala como Davi, fala como Jó falou: Senhor, eu te amo, eu preciso de ti. Fala para Ele, você tem um minuto para adorar. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, que seja o louvor, que seja a honra, seja a glória, que seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A tua alma tem que ansiar por esse Deus. A tua alma tem que ansiar pela presença dele. A tua alma tem que ansiar pela voz dele. Você não precisa de coisas, você precisa de Deus. Você não precisa de momento, você precisa de Deus. Você não precisa de situação, você não precisa de circunstância. Estou falando para você de homens que dependiam totalmente de Deus. Que Davi vai falar assim: ó, e o meu Deus, ele tem herança. Nesta noite, a herança que Davi, nosso irmão Davi deixou, eu quero passar para você nessa noite. O que o nosso irmão Davi colocou no meu coração, eu quero transmitir para você nessa noite, igreja. Ele vai falar: o meu Senhor. Ele não fala assim, talvez. Ele não fala assim, amanhã. Ele não fala assim, quem sabe, não. A Bíblia vai dizer: o meu Senhor concederá. Quando ele fala considerar, ele tem certeza do que Deus vai fazer. Força nessa noite, Deus está considerando força para você, meu filho, minha filha. Pode ser que você entrou aqui sem força, pode ser que você entrou aqui sem caminho, sem destino, mas Deus nessa noite está falando assim: eu vou conceder força para você que veio ouvir a minha voz. Eu vou conceder força para você que não ficou na sua casa. Eu vou conceder força, porque eu vou mudar a tua história nessa noite. Davi vai falar assim: e o meu Deus vai conceder força para o meu povo e vai abençoar. Há um tempo de bênção que vai ser instaurado sobre esta igreja. Há um tempo de bênção que vai chegar e vai pausar sobre esta casa. Há um tempo onde Deus vai falar assim: hoje eu vou descer para abençoar esse homem, eu vou abençoar esta casa, eu vou abençoar esta empresa, eu vou abençoar esse local de trabalho. Nesta noite Davi está falando: conceda a Deus a voz dele na tua vida, na tua casa, porque vai ter tempo de paz, vai ter tempo de bênção, vai ter tempo de força para você continuar caminhando para viver a promessa dele. E Davi vai terminar. Ele vai conceder força, ele vai abençoar, e por fim, o que o diabo tem deixado faltar sobre a terra, o que o diabo tem deixado faltar sobre casas, o que o diabo tem deixado faltar sobre casamentos, famílias, Davi falou assim: o meu Deus entrega hoje tempos de paz. Pode ser que você saia no inferno, está um inferno na tua casa, na tua vida, mas Deus nessa noite está falando assim: eu vou transformar esse inferno em paz. Deus tem paz nessa noite para esse povo. Deus tem paz nessa noite para esta igreja. Ele vai te conceder força na sua caminhada. Ei, não pare, não desanime, porque a voz dele vai te dar força na tua caminhada nessa noite. Ele vai te abençoar a tua terra, ele vai abençoar a tua família. Onde você colocar a planta dos pés,
Porque o meu Deus, o teu Deus, não é um Deus de contenda, não é um Deus de eternos desertos. O meu e teu Deus não é um Deus de infelicidade, não. Davi vai falar assim: todavia eu busquei a Ele, na minha aflição eu busquei a Ele, na minha angústia eu clamei a Ele. Quando ele vai dizer, o Salmo 91, porque aquele que habita no esconderijo à sombra do Onipotente os faz descansar, ele vai falar assim: Ele já me deu descanso um dia. Quando ele vai escrever o Salmo 20, o Salmo 23, o Salmo 23 tem tantas palavras tão lindas que nosso Davi deixou. Eu quero compartilhar com você nessa noite. Quando ele escreve o Salmo 23, o Senhor é o meu e nada me, em verdes pastos me faz descansar, me leva, caminha comigo sobre as águas tranquilas e me guia com paz, restaura o meu vigor, conduz os meus caminhos da tua justiça, pelo amor do teu. Davi entende quem é Deus, porque tem hora que nós não sabemos o Deus que nós servimos, nós não sabemos o Deus que nós fomos gerados, mas Davi sabia, e nessa noite ele quer falar com alguém aqui nessa noite: confia, acredita, não pare, porque a qualquer momento uma voz vai trovejar na tua casa, no teu caminho, na tua caminhada, e vai conduzir você a pastos verdejantes, a águas tranquilas, porque o meu e o teu Deus é poderoso nessa noite para fazer infinitamente mais do que pensamos ou até imaginamos. Assim, eu agradeço por esta rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode glorificar o Senhor. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Os irmãos percebem